Bem-vindos novamente a mais uma aula de Química Geral. Hoje o nosso assunto é cristalização. Mas antes, deixa o joinha, assina. Não, pessoal, nesse momento vocês já fizeram a primeira avaliação da parte experimental. No entanto, eu ainda não sei como foi o resultado. Espero que tenha ido bem. Se não, não deixem acumular a matéria, tá, pessoal? Se tem dúvida, tira as dúvidas no fórum de dúvidas, não deixa a dúvida para trás, tá? Aproveitem esse momento, apesar de tudo que estamos vivendo, ok? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre sólidos, como eu disse. E quando a gente fala em sólidos, a princípio, a minha ideia é sempre associada a algum mineral, seja ele cristalino ou não. Mas a gente vai falar sobre isso. Então aqui a gente tem um quartzo, né, que é um cristal bem comum. E também, quando a gente fala em sólidos, ou cristalização, que é onde a gente vai chegar, né, nesse ponto na aula, a gente tem sempre uma relação com coisas sólidas, né? Com materiais no estado sólido. Então aí a gente tem enfeites, né? Isso é muito vendido em shopping, em lojas especializadas. Esses cristais dito brutos, né? Que você vê a rocha aqui, né? A gente vê uma rocha aqui polida, limpinha, né? Quem é do curso de Engenharia de Minas, que por acaso já foi em alguma visita, tal, de exploração, vai ver coisas parecidas às vezes, né? Mas a gente tem os sólidos em usos desde um copo, enfim, até uma tela de celular. Ninguém quer que aconteça isso, né? Eu coloquei esse aqui porque eu tenho trauma desse modelo. Eu nunca vi quebrar tanto tela igual esse daí, né? Então ninguém quer isso, então coloca uma película que também é um sólido e ajuda a proteger aí o celular, né? Então é interessante. Os microchips, então, para o pessoal aí de controle, de computação, que são semicondutores no estado sólido normalmente, ainda que existam outras tecnologias mais avançadas hoje em dia. Isso é só para ilustrar um pouco de onde os sólidos estão, né? Tanto na natureza quanto no dia a dia. E a gente tem, né, desculpem, 3 estados de matéria: sólido, líquido e gasoso. Nossa, hein? Acho que eu entrei no curso errado, né? Não, tudo bem, a gente sabe isso desde sempre, ainda que às vezes na prova apareça algo como estado pastoso da matéria, né? Estado, enfim, cristalino da matéria. Cristal não é um estado, é uma forma, é um tipo, é uma classificação de sólido que a gente vai ver a seguir. Os líquidos e os gases. Qual que é a diferença? A gente já falou sobre isso em aulas passadas, né? Assim, por cima. Então, os sólidos, eles têm um estado justamente mais sólido, né? Com perdão do trocadilho. Ou seja, eles não podem ser comprimidos. E eles têm uma forma e volume definidos. Então, os íons ou moléculas que formam o sólido, eles estão unidos de forma rígida. Você tem pouca mobilidade. No líquido a gente já tem um pouco mais de mobilidade e compressibilidade, né? Não é compreensível, tá, pessoal? Compreensível sou eu, né? Podem contar comigo quando tiver algum questionamento, tal, não entendi tal coisa, não tem problema. E as moléculas dos líquidos, elas têm um deslizamento. Elas já têm uma separação menor, né, do que dos sólidos. E os gases são muito compressíveis, podem sofrer uma grande pressão
só que eles não têm forma e volume definidos, né? Muita gente também já sabe isso desde a aula de ciência, tá? Então aqui a gente tem um resumo das propriedades. Isso a gente já falou na aula passada, por isso que eu mudei a ordem, né? Vocês foram informados pelo AVA. Aqui a gente tem 3 halogênios, ou 3 moléculas bimoleculares homonucleares, desculpem, ou seja, formadas pelo mesmo tipo de átomo e por 2 átomos, ok? Então a gente tem moléculas, apesar de todos serem halogênios, nos 3 estados da matéria. E isso tem a ver com forças intermoleculares. Quem não entendeu ainda, volta lá, né? Porque isso é fundamental. Ligação química e força intermolecular e as propriedades de matéria de modo geral é a base aí, né? De muitas ciências, mas da química certamente. Então, vocês que vão ser engenheiros, independente da área, né? Vocês vão utilizar isso de alguma forma, nem que seja no seu dia a dia, não é mesmo? Então, conhecimento nunca é perdido, é o que eu sempre digo. Tem a ver também com desordem, né, e velocidade. Quando a gente tem moléculas no estado gasoso, você tem muita desordem. Então, é aquele movimento aleatório, total, né? Por quê? Porque as partículas que formam ali íons, moléculas, etc., elas estão muito distantes naturalmente no estado gasoso. O que não acontece no líquido, né? Você tem uma desordem, mas já, né? Você tem uma viscosidade maior, vai ter um movimento ali mais lento. E o sólido, praticamente, você não vai ter movimento. Praticamente porque você só cessa o movimento das partículas elementares quando você tem 0 grau Kelvin, que é menos 273,15 graus Celsius, ok? Então é uma temperatura extremamente baixa. E aí, né, o que a gente vê no desenho, no filme, né, quando o cara congela, ele fica ali, né, e às vezes ele mexe só o olhinho, né, mas é um efeito cômico. Quando você chega numa temperatura muito baixa, você vai congelar completamente, porque os seus átomos vão cessar o movimento, suas moléculas, íons, etc., que a gente vem trabalhando desde o começo do curso de Química. Então, para mudar isso, só com pressão e temperatura, né, obviamente, quanto mais quente, mais dispersas estão as partículas elementares. Você vai aumentando o movimento. Então, quem pôs água ferver na vida? Todo mundo, né? Fazer um café, fazer um miojo, enfim. Tá ali a água e aí começa a ferver. E aí a gente vê realmente um movimento térmico, né? Levando a agitação e fica aquelas bolhas e tudo mais ali no meio, certo? Então, é isso. Agora, falando de sólidos, somente sólidos em si, a gente tem 2 grandes tipos, que são os sólidos cristalinos e os amorfos. Os sólidos cristalinos, eles têm uma organização completa em sua estrutura. Isso quer dizer que, não importa se eu pego um pedacinho, um pedação ou uma tonelada, a estrutura ali, a nível atômico molecular, ela vai se repetir infinitamente. Enquanto que no amorfo, a gente não tem organização, a gente tem uma desordem, como a gente pode ver muito claramente, creio eu, né, com essas figuras. Ainda que a gente tenha algumas formas, é importante não confundir, né, aqui a gente vê uma coisinha parecida com essa, aí você fala, pô, mas tem repetido? Tem, mas não é por toda a sua extensão, por toda a sua estrutura. Somente aí você tem um sólido cristalino, que é justamente o objetivo da aula de hoje. Então, quem olhou os sólidos, né, já no começo da aula, como eu digo, né, o curso experimental, a parte experimental, ela serve para complementar o que é visto na teoria, né? Então, eu sempre faço revisão de conceitos porque cada professor tem sua autonomia, né? Eu divido a disciplina com os professores, mas cada professor tem sua autonomia. Então, eu não sei até que ponto que ele vai. Eu não vou lá perguntar. Isso é falta de ética, né? De respeito. Então, eu sempre trago, né, qual o conceito que é importante aqui. E já deixo a dica para visitarem o Brown, de Química Geral, capítulo sobre sólidos, tá? É só procurar lá no índice, vocês vão achar o capítulo sobre sólidos. Ainda que ninguém me solicitou o livro. Ou vocês estão tendo acesso à biblioteca, ou estão estudando só pelos slides. E aí eu já estou prevendo um resultado desastroso aí na prova, porque, como eu disse, eu não sei o resultado, tá?
tem que pegar um livro, tem que dar uma lida, tem que fazer anotação, tá? Como a gente faz no presencial. Isso não mudou. Exemplo de sólido amorfo mais comum e mais utilizado no mundo é o vidro, tá? Então o vidro não é cristalino. Ah, mas o meu é blindex, não importa. Ali você tem uma cristalinidade controlada. Ele não vai ser um sólido completamente cristalino. A resistência vem do aquecimento de um material vítreo que ele cristaliza mais localmente, em pequenas porções, que garante aquela resistência que a gente conhece do blindex, né? E quando parte, fica aquele negocinho, né? Tudo trincadinho, às vezes cai, às vezes não, depende do material, claro. Mas é isso, tá? Não é um sólido cristalino, cuidado. Agora um cristal, né? Cristal místico, né? Quem gosta dessas coisas, tal, vai nessas lojas ou compra na internet, numa feirinha, né? Quando tinha, né? Quando a gente tava podendo sair mais de casa, esses são cristais realmente, tá? É o objetivo da aula de hoje, inclusive. Quem gosta vai poder até fazer, tá? Bom, e como começa? A gente tem um sólido qualquer coisa. Eu estou aqui com o meu copo de água, eu estou com os meus livros aqui. E onde começa isso? No nível mais elementar da matéria, o átomo, né? Ainda que a gente saiba que existem as partículas subatômicas. Mas a menor unidade de ligação ali, depois do nível subatômico, vão ser os átomos. Esses átomos vão se organizar por toda a extensão do sólido, formando um sólido cristalino, ok? E essa organização vai depender de quê? De quem são os personagens de nossa história. De quem são os íons, então eu já mostrei na aula passada lá, o sólido, o NaCl sólido, que forma um cubo de íons cloreto e íons sódio, ok? Então você tem a formação de um cubo, que é justamente um do tipo de rede cristalina. Mas a gente está na célula. A célula é a menor unidade, né, de um sólido. E ela vai se repetir indefinidamente por toda a sua extensão. A princípio, as redes têm formas que remetem às geométricas, tá? Então, uma rede oblíqua, né, que tem um ângulo aí que não é 90 graus. Quando é 90 é uma quadrada. E quando é retangular também é 90 graus. Só que você tem aqui um dos lados aí, né, uma das arestas da célula unitária. Arestas é o nome científico correto, cuidado, né, com esses termos. Uma maior e uma menor. No quadrado é tudo igual. E aqui você também tem uma maior e uma menor. No entanto, além disso, você tem um ângulo diferente, tá? Que é arbitrário, pode ser qualquer ângulo. Depois formada uma célula unitária, elas vão se empilhar. Isso é um termo que não é muito científico, mas a gente costuma usar coloquialmente aí na ciência. Elas vão começar a se juntar e vão chegar num ponto que nós temos uma, né, aqui mais exemplos, hexagonal, né, rômbica, enfim. E aí elas vão começar a se organizar, as células unitárias. Então esse empilhamento que eu falo, justamente, elas vão começar a se unir ali, formar ligações ou forças intermoleculares, né? E aí às vezes sobra um espaço entre elas. Isso é chamado de empacotamento. Quando o empacotamento é perfeito, que é quase nunca, você não vai ter nenhum espaço vazio. Quando você tem um empacotamento que não é perfeito, ainda que ele seja muito denso, que é razoavelmente denso, você vai ter defeitos de estrutura. Se você tem muitos defeitos, lógico que isso vai levar a diferentes propriedades do que uma estrutura completa, né? Então, provavelmente é uma rede, né, um material menos resistente, e ele vai ter propriedades químicas próprias. Então, dependendo do tamanho do meu íon, da minha molécula, eu vou ter um tipo de célula unitária. As células unitárias vão se combinar, vão se repetir, formando uma rede cristalina, tá? Então, aqui a gente tem os 7 tipos de redes cristalinas. Olha o cubo aqui do NaCl, que eu falei na aula passada. E a gente tem outras, né? E ABC seriam as arestas. Então, aqui, eu não falei antes, justamente que aqui dá pra gente ver melhor, tá? Aqui a gente vai ter as arestas. Os lados, né, dessas formas geométricas, vamos dizer assim, ainda que sejam redes cristalinas, né? Não é qualquer forma geométrica.
todos os cristais, os materiais cristalinos que a gente conhece hoje, vão se enquadrar em um desses tipos ou nos subtipos que eu vou mostrar a seguir. ABC são os lados, tá? Então vamos pegar o cubo, que é o mais intuitivo possível. É um dado, tá? Eu vou pegar um dado e aí a gente vai ter um cubo, portanto, associado justamente ao dado. Vou pegar um dado. A mágica da edição, plim, apareceu um dado aqui, ó. Vamos colocar bem pertinho da câmera. Vocês já viram um dado, vocês devem ter um dado aí em casa, né? Um dado de jogar. Esqueci o nome do jogo, Bozó, né? Que é típico aqui de Cuiabá. Nunca tinha ouvido falar. Eu vim de outro estado, nunca tinha ouvido falar. Não tenho a menor ideia, não. Eu tenho uma ideia, mas não sei jogar, não, tá? Então pensa ali naquele cubo que é um dadinho, tá? Então se tiver um dadinho em casa, quiser acompanhar, pausa o vídeo, pega lá e volta. A gente tem 3 arestas básicas. Vamos pegar aqui na extremidade. A, B e C. Né? A C é essa que está perpendicular às outras. E isso, no caso do cubo, vai se repetir formando um sólido que tem as laterais, as faces quadradas, né? A gente vai formar um quadrado em cada face. Então, se a gente quiser montar um cubo em casa, como a gente faz? Pega 4 quadrados, então tem os lados iguais, e eu vou montar em 3D. Então, a gente tem quantas faces? Quantas faces? Uma embaixo, uma em cima. São 2. E a gente tem mais 4 laterais. 6 faces, né? Que é justamente o dadinho, né? Então, a gente tem de 1 a 6 indicados em qualquer dado de jogo, etc. Tá? E aí, então, as arestas são iguais, né? E elas são iguais por toda estrutura. E como que faz para ter arestas iguais em toda estrutura? Eu vou ter ângulos de 90 graus, tá? Então, se eu fizer a medida aqui, 90, 90, por toda a estrutura. Então, por isso que eu digo, a forma cúbica ela é a mais simples, tá? No entanto, tem que se atentar, de forma geral, o que vai mudar nas outras? Ou o tamanho, então, tetragonal, qual que é a diferença do cubo? É que ele tem uma aresta maior, tá? Então é uma caixa de sapato, por exemplo, tá? Fechada, obviamente, né? É uma forma que tem um volume também, né? Então esse é outro tipo de rede cristalina. Ortorrômbica, né? A gente tem 3 lados diferentes, 3 arestas diferentes, e a gente tem ângulos 90 graus ainda, tá? E muito importante, triclínico, lá embaixo, o último aqui, que é como se a gente pegasse uma caixa, quase como uma ortorrômbica, uma tetragonal. Na verdade, tetragonal é melhor. Tetragonal aqui, né? E a gente distorcesse. A gente não tem nem arestas iguais, nem ângulos iguais. Cada um vai ter o seu ângulo e o seu comprimento de aresta, tá? A sua medida de aresta. Depois dessas formas básicas, a gente tem as redes de Bravais, né? Escreve Bravais, mas fala Bravais. O cara era francês que descobriu isso, certo? A partir das básicas, né, que a gente viu aqui no slide anterior, são 7 redes cristalinas, a gente vai desenvolver aqui várias derivadas, tá? E o que vai mudar? Então, cúbica, P, primitiva, é um cubo somente. Cúbica de corpo centrado, quer dizer que vamos imaginar que nas arestas do meu dadinho aqui, do meu cubo, cada pedacinho aqui na pontinha, eu vou ter um átomo, ou um íon, um átomo, tá? Formando essa rede. Como pensam lá no NaCl, né? Ele tá todo preenchido lá, né? A minha figura da aula passada. Mas vamos pegar só as pontas. Cada ponta vai ter um átomo, né? E aí, além disso, no meio vai ter mais um átomo, que é esse vermelhinho aqui,
aqui talvez estejam vendo tão bem agora, mas no material vocês vão poder ver com calma isso. Cúbica de face centrada. Face, o que eu falei que é a face? É cada um dos lados do dado, de 1 a 6, tá? Então, cada um tem um número, inclusive de 1 a 6. Pensa que em cada lado do dado, além dos átomos que você tem nas pontas, você tem mais um átomo em cada face, em cada lado do dado, tá? E aí, por aí vai, tá? Eu tenho as outras derivadas, né? Nesse sentido, corpo centrado, face centrada e centrado em uma face, tá? Então, centrado em uma face já é mais complicado um pouquinho, tá? Eu tenho aqui, ó, nessa monoclínica, eu vou ter os átomos das arestas e, além disso, eu tenho um átomo aqui no meinho dessa aresta e um átomo no meinho lá da aresta de baixo, tá vendo? Então, se vocês pudessem virar essa figura aqui, vocês vão ver que esse verdinho não está coincidindo com o fundo. O fundo seria uma rede tradicional, né? A monoclínica ela é um pouco diferente, ela está aqui, né? Você tem uma nova forma, uma nova rede aqui, que se deve justamente a esses átomos aqui, tá? Então, a gente tem um átomo aqui embaixo, aqui em cima e um embaixo, tá? Bem no centro da face, só que a face não é esse quadrado aqui de cima em preto, a face é essa porção verde aqui, que, de novo, quando estiverem com material em PDF, dá para ampliar e ver direitinho, e tá nos livros também, tá? Então, eles vão ver que nem coça, é como se eu pegasse, vamos imaginar que fosse um dado, né? Mas um dado comprido, assim. E aqui embaixo, esse verde aí quer dizer que os átomos estão formando essa rede, né? Apesar de ter essa forma básica aí, eles estão um pouco acima, os planos cristalinos, né? Que são as regiões onde estão distribuídos os átomos de uma estrutura. Espero que tenha dado só uma noção para vocês. Não é meu objetivo ensinar sólidos. Para eu dar uma aula de sólidos seria muito mais tempo, às vezes 2 aulas, para falar tudo sobre sólidos. É só para vocês terem uma noção de como as coisas acontecem. E a aula experimental não ficar só uma coisa vazia, né? Ah, por que eu estou fazendo isso? Então eu vejo que muitas vezes os discentes matriculados, eles não entendem qual que é o sentido de eles estarem fazendo aquilo ali. E aí o que acontece? Chega no laboratório, faz e vaza, né? Quer ir para o intervalo, quer ir tomar café, quer ir almoçar e não presta atenção no que está envolvido ali. Então, felizmente, né, o que eu digo, essa pandemia trouxe muita coisa ruim, principalmente as mortes de entes queridos nossos ou do ser humano de modo geral. Mas eu estou tendo uma oportunidade de ensinar a vocês a aula, né, que é uma parte da aula que eu daria no curso teórico. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo uma cristalização? Primeiro a gente precisa entender o que é um cristal. O que é um cristal? É um sólido que tem organização por toda a sua estrutura. Beleza, então agora eu já sei isso. E como esse sólido chega num pedaço de sal grosso lá, que eu vou fazer um churrasco? Ele vai, né? Começa pelos átomos, forma moléculas, forma os íons, através das ligações químicas e também da relação das forças intermoleculares. Vai começar a haver uma aglomeração, né? Que é uma palavra até forte hoje, que não pode, né? Justamente a aglomeração. Vai ter ali um sólido que começa a construir. Como ele começa? Células unitárias, aí a gente tem as redes cristalinas, e dependendo de quem são os personagens, e quem são os átomos, os meus íons, o seu tamanho, né, a sua força de ligação, a sua eletronegatividade, a sua energia de ionização, enfim, diversos fatores aí vão levar à formação de uma rede diferente. A princípio, 7 redes básicas que se tornam essas redes de Bravais, tá? De Bravais, que vão ter essas possibilidades aqui. A princípio, exceto, né, a ciência está avançando todo dia enquanto a gente está falando aqui, vai ter evolução, né? Vão ser descobertos novos sólidos, vão ser descobertas novas estruturas, mas a princípio
a grosso modo, elas vão se enquadrar nisso ou em distorções disso. E aí a gente leva conceitos mais avançados aí, que não é o momento, tá? É só para vocês terem uma noção do que vocês teriam que fazer no laboratório. Cristalização, como faz? Dá para fazer em casa, professor? Dá, mas eu estou aqui, né? Vivendo esse momento lindo. Só para dar umas contraídas, né? Dá para fazer? Dá. Nesse caso aqui, a gente não vai ter muito perigo. Não vai ter muito perigo, tá? Por favor, tomem cuidado se forem fazer. Porque isso tem até na internet. Se eu não ensino a forma certa, eu também estou sendo irresponsável. Porque talvez já tenham visto por aí, ou alguém comenta, né? O que você aprendeu hoje? Que você... negócio de cristalização. Nossa, no YouTube tem um vídeo que ensina a fazer. Vamos fazer? Vamos. Aí queima a mão, se machuca. Então, esse procedimento tá ok. Tá? Eu garanto que o procedimento vai funcionar. E que se vocês fizerem com calma, não vão ter acidentes. Mas não precisa fazer, tá? Não precisa fazer. Estou registrando aqui como prova que se acontecer um acidente, infelizmente eu não posso estar aí com vocês monitorando como a gente estaria no laboratório. Mas a princípio é tranquilo. O sulfato de cobre pentaidratado ele é utilizado como produto de piscina, né? Que os outros falam... as pessoas, os profissionais ou não de piscina, né? Às vezes é o nosso pai, nosso avô, nosso tio que vai lá cuidar da piscina quando a gente tem em casa. Eles falam no popular, é produto para azular a piscina, para azular a água, né? Então, você chegar na casa de piscina, dependendo da pessoa que vai atender, ela não vai saber que é sulfato de cobre. Fala, quero sulfato de cobre. Não, é o Azulin. Azulin, na verdade, é uma marca de produtos aí de limpeza, mas enfim. É um não sei o que, vai ter um nome comercial. Então você fala que eu quero um produto para azular. Outro problema é fazer esse experimento em casa. Quem não tem piscina, nem adianta, tá? Porque é um balde, é um trem enorme assim, não adianta. Vocês vão despender, gastar dinheiro, não tem necessidade. Eu vou mandar os vídeos como eu sempre mando para vocês, vocês vão poder ver, tá? Quando a gente voltar no presencial, vocês vão ver que a quantidade de produto gerado é muito grande. Então, aproveita que vocês vão ser veteranos de futuros calouros, já são, né? Porque estão no segundo semestre, no mínimo. Pega do bicho, né? Pega do calouro. Falou, calouro, você vai fazer cristalização lá, você tem que trazer um cristal para mim. Ai de você se não tiver certinho esse negócio. O trote hoje, né? Uma prática que não se estimula, claro, né? Mas esse seria um trote aí com aço legal, né? Então pede, faz amizade com o pessoal também, né? Isso que é mais importante, na verdade, desse tipo de recepção, né, dos calores. Então, faz amizade pessoal, aí quando eles fizerem experimento, seja daqui um ano, né, um ano e meio, a gente não sabe quando a gente vai voltar, pede para ele que dá muito, tá? E dá um produto bonito, como a gente vai ver a seguir. Então, se quiser fazer, né, tem piscina em casa? Beleza. Às vezes você está até mexendo com isso, nem sabia que servia para isso. Faz, porque precisa disso e de água quente, só. E você vai obter um cristal lindo. 25 ml de água destilada. Você não vai ter água destilada em casa. Faz com a água da torneira. Pode dar uma diferença? Pode. Então pega a água filtrada ou ferve a água e deixa esfriar, tá? Mas não precisa ser destilada, né? O que eu falo é ferver e deixar esfriar antes de fazer o que está escrito aqui no procedimento, ok? Mas não tem necessidade a princípio. Eu acho que vai dar certo. Eu já vi pessoal fazendo em casa, né? Então acredito que vai ser interessante. 25 ml de água, pega o sulfato de cobre, pesa 8 gramas. Não tem balança em casa? Não, né? Às vezes tem de cozinha. Se chegar a 8 gramas, beleza. Dá para fazer mais? Dá. Aí você vai duplicar, triplicar, vai manter a proporção. Então, 16 gramas, 50 ml de água, né? Então, por aí vai. Então, duplicou, duplica a água também. Aí vai dissolver. Como? Com água quente, tá? Você pega, esquenta essa água. Precisa ferver? Não.
tá? O sulfato de cobre ele é muito solúvel, mas tem que estar quente a água. Não precisa ferver, levantar aquela agitação, né? Mas deixa esquentar bem a água. Não vai pôr dedo para medir também, né, gente? Noção, né? Isso é um pouco de bom senso. E aí, beleza. Aí vocês vão colocar as gramas aí de sulfato. Pega com uma pá, com uma colher, não vão enfiar a mão. Se estão fazendo isso para tratar a piscina aí de casa, esqueçam. Segurança laboratório, lembre-se, serve para a vida também. Não enfia a mão no sulfato de cobre. É um sal. Vai te irritar, vai te dar algum problema. E especialmente para quem tiver alergia de alguma coisa ali. Então desencana, pega uma colher, pega uma pá, alguma coisa. Aí vocês vão ferver a água, ou esquentar a água, não precisa ferver, precisa estar bem quente. Joga o sal, dissolve. Com uma colher, né? Você não vai ter um bastão de vidro em casa. Ferve ali. Dissolveu depois. Aí filtrar com papel de filtro. Pode ser de café. Tá? Não precisa ser um filtro top do laboratório e tal. Filtro de café. Arrumou um filtro de café ali da avó, da mãe, da tia. Pega o filtro de café. Pode usar, não tem problema, tá? Dá uma boa lavada nele, porque vai estar carregado de café. Normalmente, tem algumas pessoas que fazem café nem lava o filtro, né? Então, pense em tudo isso antes de fazer, planejamento. Se não rolar, não tem problema, né? Nos próximos semestres, né, pede para o calouro. Eu posso até, de forma organizada, deixar vocês entrarem lá no laboratório. Eu pego e vou lá fora, né, lá na química. Mostro para vocês o resultado. Então, não fiquem com essa noia de querer fazer, mandar foto, tá? Não vai valer nota. É por curiosidade, tá? É legal, é interessante. Bom, aí você filtrou. Né? Depois que você dissolveu o sal, você filtrou, deixa esfriar a solução. Coloca no laboratório sem uma placa de Petri, já vou mostrar. Já mostrei lá no começo, mas a gente vai ver. Não esquecer de identificar o frasco, especialmente tem criança pequena em casa, você não vai querer tomar, né? Quem já assistiu o Escolhido da Netflix? Né? Pensa que é a água azul lá, né? Do Escolhido. Não é, tá? Não vão beber, pelo amor de Deus. Não deixa o irmãozinho, priminho, criança beber também. Não vai fazer bem, tá? Pode dar uma intoxicação, porque é cobre. Nessa concentração tem um monte de pormenor, mas não vai beber, pelo amor de Deus. Aí, deixa lá. Acabou. É isso a prática. É uma prática muito simples. Por isso que eu também fiz essa aula, né? Trazendo um pouco de conceitos básicos aí de sólido, para vocês conferirem. E o resultado, fica legal? Fica sensacional, tá? Então, ela vai formar uma rede triclínica, né, a solução. E aqui a gente tem um cristal muito perfeito. É o que a gente chama de monocristal, tá? O cara conseguiu fazer um cristalzinho certinho. Aqui é a placa de Petri, tá? Então, essas três fotos são placas de Petri. É tipo um vidro, né? A gente deixa lá. O Silvio fica tomando conta, ou aquele, os nossos técnicos. A gente deixa lá num canto e vai cristalizar naturalmente. Todo aquele processo que a gente viu, célula unitária, redes cristalinas, rede Bravais, vai acontecer aqui. No caso, só redes cristalinas. É uma rede triclínica primitiva, é a rede padrão triclínica. Não tem distorção, não tem nada. Às vezes a gente forma cristais assim, tem um volume, é o correto. Às vezes forma assim, não tem volume? Tem. Em termos atômicos, tem um volume enorme, tem uma quantidade de átomos violenta ali, mols de átomos. Mas aqui já dá para ver essa distorção, né? Essa inclinação do triclínico, que é típica do triclínico. A maioria das vezes o que acontece? Não forma direito. Por quê? Porque a pessoa vai para o laboratório, está com a cabeça na prova de cálculo que fez, que vai fazer, no almoço, na namorada, está no celular na mão, tem que ficar, né, chamando atenção e não faz direito. Tem que dissolver bem, tem que filtrar com calma, vira tudo uma vez. Não, porque tudo ali é velocidade. Lembra daquele conceito de cinética? Nada que eu apresento na aula não é para ficar bonito, para mostrar, né, para ganhar like, nada disso. É para conhecimento de vocês, para ter uma lógica da construção do conhecimento.
você tem que cessar o movimento. Ferveu a água, líquido ali, molécula de água agitando, parou. Né? Não precisa ferver, como eu disse também. Joga o sal, mistura moléculas de água com sal, força intermolecular, a gente viu a aula passada, tá? Não deixe essa dúvida para trás. Dissolveu, aí eu vou deixar resfriar e vou filtrar, tá? Pode filtrar um pouco a quente, não precisa estar gelado, tá? Porque se você deixar gelado, você vai ferver no canecão da mamãe aí, depois né, vai cristalizar lá no fundo. Então, faz num potinho, lava uma garrafa PET, tá? Usa um pote que você pode descartar depois. 2, na verdade. Um para você dissolver e outro para você filtrar. Ok? Isso seria o ideal. Filtrou, deixa o pote ali. Por que a gente utiliza a placa de Petri? Pode ser uma pergunta, né? Não da prótese, uma pergunta durante a aula surgiria. Porque ela é larga, né? Ela tem um espaço bom. Então, outra maneira de fazer isso é pegar sei lá, uma tampa de alguma coisa, uma tampa velha, não uma tampinha de garrafa, né? Uma maior, né? Uma tampa maior aí. Você põe o líquido lá e deixa. Normalmente, em menos de uma semana no máximo, forma. Então, lá na disciplina a gente faz em uma semana e no próximo experimento, na próxima aula, a gente vê o resultado. E o que é legal? Além de ser um cristal bonito, o pessoal vende aí tudo. Esse, né, ele é quebradiço, né? Nada muito sólido. O que dá para fazer? Passar base, né? Quem passa base na unha, né? Ou impressa de alguém conheça, base, passa em volta de todo o cristal. Principalmente se obter um bonitão desse, um monocristal, tá? Aliás, só retomando esse conceito. Monocristal é um cristal bem formado, bem isolado, que reproduz, né, a minha rede cristalina. Normalmente o que acontece é essa bagunça, tá? Não tem, às vezes a gente pega a pinça, começa a fuçar aqui e acha, né, um cristalzinho ali no meio, um triclínico, que é o resultado ideal. Às vezes tem uns fininhos assim, mas legal, é um resultado positivo, mas muitas vezes vira uma gororoba. Então tem que tomar cuidado, tá? Se não tem balança, tente estimar de alguma maneira, tá? Faz 10 vezes mais, 250 de água, 80 gramas de sal, enfim. Se tiver aí, né, sobrando, enfim, aí é com vocês. De novo, não quero, né, não estou exigindo que façam. Vou deixar registrado aqui, tá? Pois não adianta me falar, ai, queimei minha mão, isso aqui. Quem é desastrado é desastrado. Tem discentes de semestres passados que morriam de medo de entrar até no laboratório. Calma, façam com cuidado se forem fazer. E se já tiverem tudo na mão? Não vão sair comprando, não tem necessidade. Vão ter que sair de casa, não, tá? Não. De preferência quem tem uma piscina, já tem sulfato lá em casa, pode até fazer. Né? Depois de pronto, cristal tal, você passa uma base, né, para você poder pegar na mão toda hora, senão você vai quebrar o cristal, vai dissolver, não vai ficar legal. Passa a base, ele fica com um efeito mais brilhante e vai ganhar uma maior resistência, tá? É isso pode dar para quem quiser, para namorada, para prima, para tio, para quem se quiser, tá? Ou guardar em casa de lembrança dessa aula. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que estejam gostando do curso, né? Deem feedback lá, participem, tirem suas dúvidas, não deixe acumular, que a gente está entrando agora na segunda parte do semestre, tá? Então é importante ficar de olho nos conceitos, no mais, e claro, nas notas, porque ninguém quer ser reprovado, ok? Fico à disposição aí para quaisquer esclarecimentos. Obrigado pela atenção de vocês e tchau!